Bom dia a todos e a todas. Mais um programa Qual é a Sua Ideia? Universidade FUMEC, programa de mestrado em Direito. E hoje, com a presença do professor Tiago Lopes Mossi e da mestranda Valéria Cristina Ferreira Moreira. Bom dia, professor Tiago. Bom dia, professor Frederico. Bom dia a todos os presentes. Eu agradeço o convite. Valéria, qual é a sua ideia a respeito da dissertação de mestrado e da vida? Da vida fica meio difícil, né? Bom dia, professor Frederico, bom dia, professor Tiago, colegas. Então, fazendo essa matéria com o professor Gabriche, eu tinha uma ideia de falar sobre fazer uma análise da dinâmica de tributação nas vendas realizadas nos marketplaces. E talvez eu até faça sobre esse tema mesmo, a análise que eu vou fazer hoje é sobre ele, mas eu fiquei me questionando se realmente esse tema mexe comigo a ponto de me debruçar e estudar sobre isso. Então, está ainda em análise. Mas, a princípio, seria isso: analisar a dinâmica de tributação nas vendas realizadas em marketplaces. Eu atuo, né, sou advogada, atuo no direito tributário, então, atualmente, todas as vendas, assim, a maioria se tornaram digitais, né? A gente compra tudo na Amazon. Então, até os clientes aqui do escritório, a maior parte querem fazer essa transição para começar a vender os produtos em marketplaces. Então, é algo assim que está bem no meu contexto atual, no meu dia a dia. Por isso, eu pensei em fazer sobre esse tema, mas acho que ainda está em análise, estou pensando. E a sua análise é uma análise tributária no âmbito federal, estadual e municipal ou vinculado a um tributo específico? Eu faria uma análise estadual mesmo. É O o que eu. ICMS. Mais do ICMS. Mas não excluir também falar sobre impostos municipais e federais, não. Ainda está muito em aberto, assim, então não tem nada 100% formado. Professor Tiago. Bom dia, Valéria. A questão central do seu trabalho é de quem é a responsabilidade qual tributo incide, de quem é a responsabilidade pela cobrança, ou onde deve ser recolhido o tributo, até para a gente poder entender qual é a polêmica em torno da questão tributária dos marketplaces. Sim, eu vejo que os marketplaces, eles, de certa forma, eles prestam um serviço. Então, a questão seria sobre a tributação desse serviço, mas também essa questão, eu queria fazer uma análise também sobre a questão de, porque, por exemplo, o marketplace, ele emite a nota fiscal, né? Então, sobre essa questão mesmo de responsabilidade tributária. Entendi. Eu não sou um especialista no assunto, mas eu tenho visto aí na turma do direito tributário que tem tido mesmo muita divergência em torno do tema, então desejo boa sorte com a sua pesquisa e que possa contribuir, né, para sempre complicada questão tributária no Brasil. E aí vem aquela pergunta, né, Valéria? Você encontrou algum tipo de conexão desse seu tema com a literatura, com o cinema, com a música, com a transdisciplinaridade? Porque quando aparece uma mestranda querendo falar sobre ICMS, me vem à mente, assim, eu que sou mais experiente, né, um livro que eu já até mencionei em uma das aulas, que é O Expresso da Meia-Noite, do Alan Parker, de 1978, em que ele resolveu caminhar contra a corrente de loucos dentro de um hospício. Porque você, tão jovem, escolheu o ICMS e os aspectos tributários para análise, principalmente o ICMS no estado de Minas Gerais e a CLTA que nós temos, eu fico imaginando assim, que tipo de loucura é essa? Olha, eu
eu não conseguia achar uma relação perfeita, então eu fiz um recorte relacionando a tributação com arte e literatura. Na verdade, eu fiz duas relações. A primeira é em relação à tributação de obras de arte, livros, né? Porque aqui no Brasil, de acordo com o artigo 150 da Constituição, tanto os livros, jornais, periódicos, eles têm imunidade. E eu vejo como que a questão da tributação, ela, de certa forma, tem estreita relação com a economia. Então, a isenção ou imunidade de algum produto faz com que ele seja mais consumido. E eu vejo que poucos são os estados que dão isenção para a questão para transação de obras de arte, né? Na verdade, eu vi só o estado de São Paulo, e mesmo assim, só em uma feira, o comércio dentro de uma feira de arte, que é em São Paulo. E aí, nessa feira, tem essa isenção de ICMS, mas eu vejo que isso torna, essa falta de acessibilidade, assim, à arte, torna mais difícil o acesso e faz meio que uma segregação. Eu vejo que tem parte da população que enxerga, pela arte, de certa forma, ser considerado algo caro, gera essa segregação e o público que tem mais baixa renda não se considera um público adequado para participar desses movimentos artísticos. Então, eu vejo que, de certa forma, o tributo ele faz parte disso, porque se houvesse uma carga tributária mais baixa, uma preocupação do Estado em realmente tornar a arte acessível, o tributo seria uma forma de tornar isso não 100% possível, mas de fazer parte disso. E a outra relação que eu fiz foi até o professor Gabricha que me sugeriu isso, é a questão de como o cobrador de imposto, ele é retratado na literatura, mais especificamente na Bíblia. Travou? Travou a Valéria, porque ela falando, eu imaginei, quem sabe, ela falar sobre um marketplace de obra de arte, né? Porque eu não sei se existe um marketplace de obra de arte com a imunidade ou uma isenção em cima dessas transações. Que uma das dificuldades dos artistas é a colocação das obras de arte no mercado. É uma dificuldade muito grande. E o marketplace pode contribuir para a superação dessa dificuldade. Acho que a Valéria travou, Thiago. Você tem alguma outra observação? Então, eu desejo sucesso aí para a pesquisadora. Porque o tema da tributação vinculada às artes, por exemplo, é um tema bastante interessante que pode ser rico, viu, Valéria? Que você voltou, eu estava falando sobre você imaginar também um marketplace de obras de arte e a tributação nesse marketplace focada em obras de arte, em obras literárias. E o uso da imunidade tributária do artigo 150, não apenas no direito, na música, mas também em outras expressões artísticas. Pode ser um tema derivado desse seu principal bem interessante. Sim, seria muito interessante. Eu não sei até que parte vocês ouviram, porque eu caí. No raciocínio, você falou sobre a última coisa que você disse, e nós ouvimos, foi sobre como o cobrador de impostos, o fiscal, é mal visto, né, desde a Bíblia. Sim, eu estava falando sobre a história de Zaqueu, lá da Bíblia, e eu fiquei prestando atenção justamente como que os cobradores de impostos eram considerados, primeiro aspecto, uns pecadores, e era uma profissão completamente vergonhosa e vista como desonesta. E traçando uma relação com isso atualmente, eu vejo que o fisco, no caso, né? A maior parte dos brasileiros, eles não. Óbvio, ninguém gosta de pagar impostos, né? Mas eu vejo que é muito também pela questão de que a gente não enxerga uma contraprestação daquilo que a gente paga. E
acaba que as normas tributárias, elas apenas são eficazes porque ela comporta sanções, né? A multa, os juros. Então, há essa ideia de injustiça, assim, que já é retratada na Bíblia, como se a gente estivesse pagando mais do que deveria, ou estivesse pagando à toa, já que não vai haver essa contraprestação. Muito bem. Professor Frederico, Parabéns. Oi, fala, Thiago. observação, a Valéria me falando aqui sobre a questão da cobrança de impostos na Bíblia, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti uma vez de um professor português, eu não me lembro o nome, mas acho que da Universidade de Lisboa ou do Porto. E a pesquisa dele, na pesquisa dele, ele é vinculado à área de linguística, e ele fez uma análise da tradução, de como foi o processo de tradução do Pai Nosso, das línguas antigas, né? Eu não sei se latim, grego, qual era a matriz, mas o ponto é, durante a tradução, ele relatou que durante a tradução do Pai Nosso, foi-se mudada a expressão perdoai as nossas ofensas, essa expressão do Pai Nosso, se ela, segundo esse pesquisador, se ela tivesse sido traduzida literalmente, deveria ser perdoai as nossas dívidas. Mas, segundo ele, isso faria de Deus um cobrador de impostos, um cobrador de dívidas, e isso não pegaria bem. Então, portanto, foi-se feita essa adaptação para que passasse a ser perdoai as nossas ofensas. E é isso, né? Não é uma função mesmo, não é mesmo uma função secularmente tida como uma função simpática, né? Como uma função bem vista. Que Deus proteja os cobradores de impostos. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação e pela Obrigada. audiência do programa Qual é a Sua Ideia? Um abraço.